sempre esse mesmo procedimento de trazer a coisa do início. Quando nós entendemos o início, nós conseguimos enxergar muita coisa no tempo presente. E a Bíblia, ela tem, como outros livros e outras religiões também tem o seu conto de criação. Mas a Bíblia, a gente sabe que é a verdade porque o que ela fala ela é comprovada, inclusive cientificamente. E aqui, quando Moisés ele traz a questão da queda do homem, interessante esse termo, né? A queda do homem. A gente não vê a queda dos seres vivos, a queda da humanidade, a queda do homem. Isso tem um porquê. No capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus, não existia a mulher, só o homem. E Deus dá a ordem ao homem: não coma dessa árvore aqui. A mulher nem existia. E é interessante porque a força, o poder da força da palavra é muito maior quando você a ouve tete a tete do que quando você só, por algum motivo, passou aos seus ouvidos. Então o homem recebeu a ordem direta, a mulher de forma indireta. Então a queda do homem, quando a gente entende no começo essa queda, muita coisa a gente compreende hoje. Porque aqui a gente consegue perceber a ação da personificação do diabo na serpente, abordando a mulher, conversando com ela, e a maneira que ele se chega a essa mulher não mudou o modus operandi, é a mesma maneira que ele se apresenta hoje a cada um de nós. Porque ele chega para a mulher sorrateiramente e ele faz uma pergunta: é verdade que Deus disse vocês não devem comer fruto de árvore nenhuma? Então ele chega sutilmente, abordando temas interessantes, questionando a fala de Deus, questionando o absolutismo de Deus. E hoje a gente percebe que o relativismo, que é esse questionador dos absolutos, é da mesma forma. Como é que pode? Deus falou que é assim, mas não é bem assim. É assim mesmo que Deus disse? Só que Deus não disse que não era para comer de nenhuma árvore. Deus disse que não era para comer da árvore do bem e do mal. É verdade que Deus disse que não é para comer árvore nenhuma? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ela responde: não, do fruto de toda a árvore nós podemos comer. Porém, da árvore que está no meio do jardim, do bem e do mal, não devemos nela tocar, porque para que não morrais, se dele come não morrais. Aí a serpente fala assim: certo é que não morrereis. Essa abordagem, esse modus operandi, é aquilo assim: será que é isso mesmo? A palavra de Deus disse que eu não devo fazer isso. Assim, mas será que é assim mesmo que ela disse? Hoje a gente observa, dentro da realidade, aquilo que outrora as pessoas lutavam para fazer, hoje elas estão abandonando. Deus disse que não é para fazer isso, mas será que é isso mesmo? O modo sorrateiro, o modus operandi, é de sempre nos trazer a vantagem. Deus disse para não fazer, mas tem vantagem nisso. Só que o diabo, a serpente, nos conta a vantagem e encobre a consequência. Deus falou isso, mas se você comer, não vai morrer não. Deus sabe que se você comer, vocês serão conhecedores do bem e do mal, assim como Ele é. É aquela voz chega assim, mas se você fizer isso, você vai se alegrar. Se você fizer isso, você vai ter prazer. Se você fizer isso, não tem problema nenhum. Deus sabe que é para o seu bem, para a sua alegria. Só que a consequência daquele ato que eles iriam cometer, em nenhum momento ele mencionou. É claro que a culpa é do diabo? Não, que quem escolhe somos nós. A serpente, ela só lança a isca, é a gente que morde. A serpente, ela só buzina no nosso ouvido, mas somos nós que vamos lá fazer. E esse diálogo é interessante, que aqui a gente consegue ver na queda do homem, quando eu disse a resposta para o dia de hoje, é porque eles estão ali, sempre olharam para aquela árvore
com o olhar da obediência, não, isso aqui não é para mim não. À medida que a lábia da serpente entrou, ela começa a olhar para aquele fruto com outros olhos. Eva viu que a árvore tinha um fruto desejável, tinha um fruto bom para comer. Ela vai lá, vai me dar entendimento. Ela come e dá ao seu marido, que também come. Então aquele olhar que ela vinha com desdém, que nunca, ela começa já a olhar com gosto. Mas será que não é mesmo? Eu vou abraçar isso aí, vou fazer isso aí. Assim a gente vai caindo. Agora entra o mais interessante, que é esse ponto principal, principalmente no dia de hoje. Assim que eles comem, desobedecem a ordem de Deus e comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, primeiro ponto, um olha para o outro e se vê nu. No momento que eles comem desse fruto, começa a haver ali indiferença entre eles. Começa a ter um olhar diferente de um para com o outro. Aquela intimidade que ambos usufruíam um com o outro, ela começa agora com um olhar de desconfiança. Que é isso? Você não pode me ver assim não, calma aí. Vamos lá pegar uma folhinha para se esconder. Eles começam a olhar um com o outro, com esse olhar que hoje em dia a gente percebe de montão. É esse o ponto que é interessante, porque a gente vê hoje como os homens, ao invés de se ajudar por um bem comum, eles lutam, eles se matam. Eles guerreiam. Começam a olhar agora, não, o meu pedaço primeiro, não, tu não vai invadir meu pedaço, que eu vou ir contra você. Eles começam agora as grandes lutas entre um com o outro. A gente vê a dificuldade de relação entre nós. É óbvio, cada um do seu jeito, mas cada um com a sua verdade, cada um com o que tem que botar em pauta e o outro tem que ceder. A gente vai vendo essas guerras, começou ali. No momento em que eles comem do fruto, começa agora a haver indiferença entre ambos. Interessante, porque é por isso que o casamento é tão difícil, né? Não era para ser. É por causa dessas questões que começaram a ser inerentes ao ser humano. E o segundo ponto, começou agora a ter diferença entre o homem e Deus. Porque no momento que eles ouvem Deus passar na viração do dia, eles se escondem da presença do Senhor. Essa queda maculou a nossa relação com o nosso próximo, a nossa relação com Deus e a nossa relação com a natureza. Nós ficamos manchados de uma maneira máxima. E quando eu falo dessa visão para entender hoje, que essas dificuldades a gente percebe. É por isso que nós temos dificuldade para lidar com os nossos filhos. É por isso que nós temos dificuldade para lidarmos uns com os outros, para lidarmos com as pessoas. É por isso. É por isso que a gente fala assim para o filho, não faça isso. Parece que você fala assim, vai lá e faz. Ele vai lá e faz. É por isso. E olhando esse quadro totalmente desfavorável, se continuasse assim, nessa forma como a queda originou, esquece. E qual é então a solução? Qual é então o antídoto? Jesus Cristo. Quando a gente entende a queda do homem, o que está dentro do homem, que só vai levá-lo de mal a pior, nós só temos uma saída: abrir o nosso coração para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode entrar no coração do homem e fazê-lo obedecer à verdade de Deus. Jesus Cristo é o único que pode entrar no homem e fazê-lo ser obediente aos seus pais. Jesus Cristo é aquele único que pode entrar no ser humano e fazê-lo fiel ao seu companheiro e sua companheira. Só Jesus Cristo. Então, olhar essa queda do homem aqui, que nos traz desesperança, tem que nos fazer olhar para realmente aonde é o foco para sair do problema. Jesus Cristo. Quando nós trazemos Jesus Cristo para dentro da nossa vida, para dentro do nosso lar, começamos então a não fazer aquilo que é de agrado aos nossos olhos, mas aquilo que é da vontade dele. A gente começa a mudar o curso da história. Porque aqui o homem escolheu desobedecer. Isso trouxe consequências terríveis. O homem escolheu desobedecer e nós estamos pagando um preço. Mas poxa, mas o que eu tenho a ver com Adão? É muita coisa.
Porque eles vão passando o princípio para os seus descendentes, assim a gente vai. Até que o último Adão possa entrar e destruir toda essa maldição. Eu quis parar até aqui, eu não quis trazer a maldição de Deus para a serpente, para o homem e para a mulher, porque é muito mais amplo, né? Porque ele enganou a mulher e não trouxe a consequência do que ia acontecer. Talvez, se ele tivesse falado assim, ó Eva, Deus falou que não é para comer. Mas se você comer, você vai começar a olhar o teu marido de forma diferente. Você vai ficar longe da presença de Deus e você vai ter uma dor insuportável para gerar um filho. Eu acho que ela tinha pensado 2 vezes antes de comer aquele fruto. Mas o engano de Satanás é assim. Vai lá que vai dar certo. Vai ser tudo maravilhoso para você. Aí depois, ele vai dizer, te enganei. Paga teu preço sozinho. Nós temos que começar a desmembrar na nossa mente aquilo que realmente é importante. Deus enviou o seu Filho para trazer-nos justificação e santificação. Porque sem Jesus Cristo, tudo isso aqui que a queda trouxe é operante no nosso meio. A gente não consegue lidar bem com ninguém, a gente não consegue obedecer a lei, a gente não consegue obedecer à vontade de Deus, a gente não consegue fazer nada a não ser agir por instinto. E o homem instintivo, ele só faz burrada. Você vai, pode falar, você pode bater, você pode, vai fazer. Então esse é o entendimento. Qual é a solução então? Traga Jesus para perto de você. Traga Jesus para sua família. Traga Jesus para sua vida. Pois é Ele que vai desfazer o engano do diabo. E vai nos dar agora a condição de relacionarmos uns com os outros, relacionarmos dentro da nossa casa. E através do poder que Ele tem de entrar dentro do ser humano, Ele pode também entrar dentro dos nossos. E assim a diferença vai acontecer. Traga Jesus. Quando eu trago a queda do homem, o problema que foi, que repercute até hoje, e nós olhamos para o sacrifício de Cristo Jesus no Calvário, dando o seu sangue, para redimir esse homem perdido, nós precisamos dar muito valor ao sangue dele. Jesus morreu para que o diabo não tivesse mais poder sobre a nossa vida. Ele morreu para que todo esse engano fosse desfeito. Nós temos que trazê-lo para dentro do nosso ser. Somente assim a gente vai viver verdadeiramente o que Deus tem. Porque Deus questionou Adão. Estava onde? Ouvi o Senhor passar e me escondi. Porque eu estava nu. Aí Deus, tu comeu da árvore que eu falei que não era para tu comer? Eu sempre me questionei assim, porque Deus sabia que ele ia comer, por que Deus deixou aquela árvore lá? Tirava aquilo dali. Mas não é assim que funciona. Nós temos que estar diante do bem e do mal. E escolher o bem, gente. Não, que se só tivesse o bem, você seria um boneco de ventríloco. Você só faria o que está programado para você fazer. Nós temos que escolher não fazer o mal. Ele tem que estar lá. Aquilo ali é tão ruim. É ruim. Usado erradamente é ruim. Escolha não usar. Mas se não tiver, eu não vou fazer. Não, aí você olha o céu tinha tudo de bem. E o mal não foi gerado em Satanás? Então a questão não é ter só bem e ter só mal. A grande questão é a gente entender que nós temos escolha. Traga Jesus e o mal acaba. A começar dentro de nós. Eu começar agora a perceber que tudo isso de ruim que a queda trouxe vai se esvair. E aquilo que é bem que o Espírito Santo traz vai emergir. E assim isso vai mudar a nossa vida. A grande problemática é que a gente não quer escolher, quer continuar no encanto da serpente. Vai lá e faz isso. Tô alegrão que fiz. Aí daqui a pouco, morreu. Cadê aquela alegria? Cadê aquele prazer? Cadê aquela satisfação? Aí vem as consequências. Tu fez aquilo, mas não fez. Agora tu vai ter que pagar. Mas se eu soubesse, eu não tinha feito. A artimanha do diabo é essa até os dias de hoje. O antídoto é Jesus Cristo. O sangue dele traz para você. Isso vai fazer a diferença. Porque todo mundo, é como você comeu, né? A mulher que você me deu, ela me deu, eu comi. Não é a queda da mulher, a queda do homem. Não pode jogar a culpa na mulher, né? A quem recebeu a ordem foi ele, não foi a mulher. Ela me deu e eu comi. Por que tu fez isso, mulher? A serpente me enganou e eu comi.
Nós temos que sair desse engano, meus amados irmãos. Traga Jesus. O sangue dele nos purificará de todo pecado. O sangue dele vai nos justificar. O sangue dele vai nos santificar. E assim, com certeza, toda essa maldição da queda ela não mais existirá. Eu não estou aqui anunciando receita de bolo, não, mas mostrando a verdade do ser humano. O ser humano, longe da presença de Deus, ele é terrível. E se nós queremos verdadeiramente ter uma vida como Deus quer que tenhamos, nós temos que nos aproximar. Temos que ir ao encontro dele, trazer Jesus para a nossa vida. Assim a gente muda toda a nossa história. O contrário disso é muito mais do mesmo que está sempre aí diante da nossa face. Amém? Glória a Jesus, meus